Bem-vindos à terceira aula sobre urinálise, a chave para a saúde sistêmica. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora e doutora já há vários anos. Estou no mercado, formada há 20 anos. E junto com a IDEXX hoje, estou nessa série de aulas para te convencer, te ajudar e te ensinar a usar a urinálise no seu dia a dia. Sabe sobre o que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre a etapa 2 do exame de urina. Nessa etapa 2 do exame de urina, a gente vai precisamente falar de alguns elementos que nós avaliamos na tira reagente. Lembra a tira reagente que tem aquelas almofadinhas de cores que a gente pinga uma gotinha de urina em cada um, a mudança de cor e a gente compara com uma tabela de referência? Vocês sabiam que a IDEXX tem um aparelho que faz a leitura da tira reagente? Olha que facilidade! Fica muito mais fácil, muito mais preciso a gente avaliar essa modificação de cor. E, dentre todos os parâmetros, existem alguns que se destacam. Eu não vou conseguir falar de absolutamente todos, mas quero destacar alguns pontos do cotidiano com vocês. A começar pela presença de glicose e de cetonas. A glicose pode aparecer em algumas situações, inclusive fisiológicas. As cetonas, contudo, nem sempre a situação ela é fisiológica. A situação mais próximo do que seria uma adaptação à dificuldade ou a uma situação de privação seria na inanição, e não necessariamente inanição doença, pode ser só privação de alimento por longos períodos, que podem levar ao aparecimento de cetonas na urina. Em todas as outras situações em que a cetona aparece, isso é um sinal de alerta. Por quê? Porque as cetonas aparecem em gatos hipertireoideus pelo aumento muito exacerbado da taxa metabólica, aliás, pode aparecer em gatos hipertireoideus e pode aparecer nos insulinomas e mais comumente na cetoacidose diabética. E é justamente esse um dos principais parâmetros que nós usamos para determinar a terapia de emergência num paciente diabético descompensado. Agora, a glicose, quando aparece na urina, a gente obrigatoriamente precisa parear essa informação com a glicose sanguínea. Então, é muito comum a gente, inclusive, descrever a presença da glicosúria como glicosúria normoglicêmica ou hiperglicêmica, porque isso leva a diagnósticos completamente diferentes. Vejam só, quando a glicosúria hiperglicêmica, a principal suspeita tende a cair sobre doença endócrina, diabetes mellitus. Contudo, lembrem-se do seguinte: em situações de estresse muito intensas, há uma descarga adrenérgica importantíssima. Essa descarga adrenérgica, descarga importante de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, promove como uma das ações a internalização lá para dentro da membrana celular dos receptores de insulina. E isso faz com que tenhamos o aumento de glicose na circulação sistêmica. Então, é esperado num paciente em estresse agudo termos hiperglicemia. Não é comum nós termos uma hiperglicemia muito importante.
mas existem variações fisiológicas. E eu quero chamar a atenção de vocês para duas possibilidades. No cão, se o estresse for super importante, que leve ao aumento da glicose sanguínea acima de 180 miligramas por decilitro de sangue, miligramas por decilitro de sangue. Esse 180 faz com que a glicose filtrada pelo rim, ao passar pelos túbulos renais, exceda a capacidade renal de reabsorção. Então, existem ali canais de reabsorção de glicose, e quando é muita glicose que passa, todos os canais ocupados aumenta a chance de uma ou outra molécula de glicose passarem direto e pararem lá na urina. Então, quando se ultrapassar o limiar de 180 no cão, há possibilidade de glicosúria. No gato, é preciso ultrapassar o limiar de 300 miligramas por decilitro. Não é geralmente o que a gente costuma ver no dia a dia, mas a gente não consegue ter certeza em estresse hiperagudo que isso realmente não aconteça. E é por isso que é tão importante associar a avaliação da frutosamina para avaliação de controle glicêmico pregresso nos pacientes com suspeita de diabetes mellitus. Então, sempre no momento da coleta é importante entender as condições em que esse paciente estava para saber interpretar este resultado. Então, glicosúria hiperglicêmica, saberei se é diabetes mellitus ou estresse, dependendo do comportamento do meu paciente, certo? Agora, se for uma glicosúria normoglicêmica, acende sinal vermelho, alerta máximo, porque isso mostra que existe uma alteração na reabsorção de glicose nas células tubulares renais. E essa alteração da reabsorção de glicose pode ser secundário a uma doença congênita. Então, o paciente nasceu com um defeito no transportador de glicose e essas síndromes podem ser, as mais comuns na veterinária, a síndrome de Fanconi, a glicosúria renal primária, mas também pode ser que ao invés de eu ter um defeito no transportador, eu simplesmente não tenha a célula. Eu tenha perdido a célula que faz ou que tem esse transportador. E a glicosúria pode ser um indício de lesão renal aguda. E é um marcador importante. Por quê? Porque a glicose deve ser reabsorvida no túbulo contorcido proximal, onde 60% da água é reabsorvida, onde 60% do bicarbonato é reabsorvido. Então, se houver glicosúria, espera-se num paciente com morte de célula tubular que ele tenha poliúria, que ele tenha acidose metabólica e que ele tenha outras desordens minerais associadas. Então, esse paciente é um paciente que está ou já está, ou está prestes a manifestar várias alterações funcionais renais nesse momento do atendimento. E existe a possibilidade de termos falsos positivos na glicose da tira reagente. Se o seu paciente estiver sob uso de cefalexina, ácido clavulânico, enrofloxacina, nitrofurantoína, essas substâncias podem levar a falsos positivos na tira reagente. Se isso acontecer, você só vai conseguir confirmar associando outras informações para entender se é lesão renal aguda mesmo ou não, ou após a suspensão do fármaco, reavaliar esse paciente e entender se essa alteração realmente persiste. Ainda, continuando o exame químico, quero falar com vocês especialmente sobre o pH. O pH, muitas pessoas não conseguem compreender a importância dele.
E se utiliza muito a avaliação do pH simplesmente para entender como está o pH e o favorecimento de formação de cristais num paciente que já tem urolitíase. Mas o pH pode dizer mais para a gente. E eu preciso chamar a atenção de vocês para o que é fisiológico, para o que é normal e o que realmente pode ser um problema. Quando houver alteração de pH, eu posso ter uma alteração fisiológica, posso ter doença renal, mas também posso ter infecção do trato urinário. Algumas bactérias podem alterar o pH urinário, positivando ou não o nitrito, e esse parâmetro é um parâmetro que é muito utilizado na interpretação do exame de urina em humanos, mas na veterinária não tem um valor diagnóstico tão importante. O pH urinário fisiológico é ácido. Eu falei sobre isso com vocês lá na aula número 1. Por quê? Porque em privação de alimento, eu terei especialmente a liberação de íons de hidrogênio lá no finalzinho da porção formadora de urina, que é ducto coletor no rim, e esse íon hidrogênio acidifica a urina. Isso é fisiologia pura. Então, se você quer saber se o seu paciente tem pH fisiológico, precisa prepará-lo com jejum alimentar. Já falamos sobre isso. E se você realmente tomou esse cuidado e com o seu paciente em jejum, o pH urinário veio alcalino, atenção, sinal de alerta. O que isso quer dizer? O pH alcalino pode ser que ele tenha comido e ninguém tenha visto. Atenção. Pode ser que seja infeccioso por bactérias fermentadoras e pode ser que seja doença renal. Então, quando houver o pH alcalino num paciente em jejum, na presença de bactérias no sedimento, sejam essas bactérias bacilos ou cocos, nós poderemos ter infecção. Quando esse pH ele sobe e persiste alcalino, qual é a principal consequência desta infecção por bactérias fermentadoras? A produção de cristais de fosfato magnesiano amoníaco. E grande quantidade de fosfato magnesiano amoníaco, o famoso estruvita, vão levar à formação de cálculos de estruvita. Então, o paciente ele começa com sinais de trato baixo por infecção e o cálculo se forma muito rapidamente. Mas muito rapidamente em quanto tempo, Patrícia? Muito rapidamente em 15 dias. E sabe qual que é a maior beleza nisso tudo? É que assim como ele se forma muito rápido, ele também pode se dissolver muito rápido. E se você tirar a infecção, este paciente terá dissolução do cálculo sem precisar de intervenção cirúrgica. Ai, mas ele está extremamente desconfortável, eu preciso operá-lo agora. Será? Será que você não consegue manejar ele com a medicação anti-inflamatória, analgésica, antibiótica e aguardar? Muitos pacientes vão para o centro cirúrgico por urgência nossa e não necessariamente clínica dele. Quando esse paciente estiver tão desconfortável a ponto de não conseguir ser controlado de forma medicamentosa, e a gente observa isso no primeiro, no segundo dia de tratamento, tudo bem, a gente tem justificativa para levá-lo para o centro cirúrgico, mas será que todos os pacientes realmente precisam?
Isso está nas diretrizes de tratamento de urolitíase. Sempre que for possível, é para dar preferência ao tratamento medicamentoso. Patrícia, mas não é comum eu ter cálculo e infecção secundária? Como é que eu vou saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Gente, a gente tem que associar informações. Por isso é tão importante a cultura e por isso é tão importante preparar o paciente. Porque se o seu paciente fez o exame de urina em jejum, o pH está alcalino e ele tem bactéria, especialmente o coco, veja, é um único coco que tem aqui. Um coco com 7,5 de pH, você sabe que é um estáfilo. E estáfilo e Corynebacterium são as principais bactérias que fazem velocidade de formação de cálculo muito rápida. Isso te dá força diagnóstica para investir no tratamento médico e não cirúrgico, certo? Patrícia, mas nem toda E. coli é fermentadora. É verdade, nem toda E. coli, nem todo Proteus, mas existem cepas fermentadoras. Por isso, da importância de fazer o exame de urina com o paciente preparado, em jejum. Isso vai te dar força para a tomada de decisão. Sem falar que é muito comum que a cristalúria se apresente no sedimento urinário. Patrícia, já fiz o exame de urina, não apareceu bactéria coisa nenhuma e o pH está super alcalino. Então, encaminhe para o nefrologista. Isso é uma doença tubular com perda de base, com perda de bicarbonato, possivelmente esteja faltando no sangue. Esse paciente pode estar acidótico e geralmente está acidótico. E isso precisa ser conduzido e tratado. Não só para acidose, mas também para outras deficiências que esse paciente pode apresentar, certo? Ainda no exame químico, podemos ter a presença de bilirrubina. Bilirrubina, olha que interessante. Eu posso ter até uma cruz e isso ser considerado normal em cães. Porque existe conjugação renal. Em gatos, zero. Qualquer bilirrubina que apareça será anormal. Para os felinos, nunca deve-se tolerar nenhuma cruz de bilirrubina. E olha que outro ponto interessante. A bilirrubinúria precede a icterícia clínica. Todo mundo sabe quanto isso é importante. Os felinos gravemente enfermos têm altíssimo risco de desenvolvimento de lipidose hepática. E especialmente os médicos de felinos chamam tanto a nossa atenção. Investiguem possibilidade, os sinais de icterícia precoce. E eles nos ensinam, vejam o céu da boca. O céu da boca é o primeiro local em que a icterícia aparece. Excelente! Sabe qual que é o primeiro lugar que a icterícia aparece? Na urina. Por que a gente não vê então, Patrícia? Porque a bilirrubina se degrada na amostra enquanto fica na espera. Especialmente se a amostra estiver exposta à luz. Quantos de vocês protegem a amostra de urina da luz? Posso falar real? Eu não fazia isso. Eu não sabia. Nunca ninguém me ensinou. Então eu quero partilhar isso com vocês. A amostra de urina precisa ser coletada e protegida da luz. Porque quando ela é coletada e protegida da luz, a gente aumenta a chance de encontrar a bilirrubina. Mas existe ainda uma outra possibilidade. Você não está aí com o CDVIL na sua clínica? Se você coletar essa amostra e ir imediatamente analisar, ou em pouquíssimos minutos analisar essa amostra, você não vai perder a bilirrubina. Então você, com a bilirrubina positivando, vai saber que existe potencialmente uma alteração hepática. Ou de tecido, não conjugando, ou com dificuldade de conjugar, ou então com algum potencial obstrutivo, dentro do fígado ou em vias maiores,
colestase. Só não esqueça que em processos de hemólise, a gente pode ter a positividade na bilirrubina, mas na hemólise eu também vou ter positividade para sangue. Muitas vezes para proteína. Então a bilirrubina não virá sozinha. Quando houver hemólise, outros sinais serão somados. Então, se houver bilirrubina, única e exclusivamente, sozinha, você já sabe que o potencial é doença hepática. Se houver a bilirrubina, especialmente com sinais somados, né? Diminuição na contagem de eritrócito, a gente vê a positividade na proteína, positividade no sangue, na tira reagente, existe sinal, então, possibilidade de hemólise. Agora, a menininha dos meus olhos, a proteinúria. A proteinúria é um marcador de lesão renal. E existe a possibilidade dessa lesão estar em diversos locais, sítios diferentes. Tanto dentro do rim, quanto antes do rim, quanto depois do rim. Mas uma coisa eu preciso chamar a atenção de vocês, que independente da localização, esse exame de tira reagente é um exame qualitativo. Então é um exame que me dá qualidade. Não tem pouquinho, tem mais ou menos, tem muito, cruzes, tem muita proteinúria. Essa qualidade não pode ser confundida com o númerozinho que vem no exame de urina. Porque muitas vezes no exame de urina vem lá o 30, o 100, o 500. Esse número ele é estimado para a albuminura de humanos. E em cães e gatos nem sempre é albumina, porque não existe predileção por albumina, muito menos exclusividade por albumina. E esses números, eles são só qualitativos. Se você quiser quantificar, é necessário fazer a razão proteína-creatinina urinária, certo? A proteinúria, ela vem hoje cheia de mitos, de mistificação. E o que a gente mais escuta por aí? Viu, proteinúria é doença renal. Viu, proteinúria é glomerulonefrite. Não, é marcador de piora de doença renal. E o que eu quero dizer para vocês? Calma, é só um sinal clínico. Só. Primeiro ponto. Você não sai tratando um vômito, porque vômito é sinal clínico. Tampouco você sai tratando uma convulsão. Não é? E olha o drama que é uma convulsão, é um sinal assustador. Ninguém sai tratando uma convulsão. Por que você sai tratando uma proteinúria? É um sinal clínico. Mas, Patrícia, é sinal clínico do quê? N possibilidades. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vê proteinúria? Abrir a mente. A primeira possibilidade é, existe excesso de proteína no sangue. Quando tem mais proteína no sangue, maior é a pressão sobre o filtro, escapa mais. Existe uma outra possibilidade, existe uma força muito forte empurrando a proteína contra o filtro. Essa força muito forte empurrando contra o filtro faz com que a proteína passe arregaçando o filtro. Vai provocar uma lesão renal a médio e longo prazo. A curto, dependendo da intensidade também. Pode ser que exista lesão renal mesmo, mas não necessariamente no glomérulo. Eu posso ter lesão em outros locais, eu vou mostrar para vocês. Mas também pode ser que eu já tenha uma urina pronta, formada, o rim não tem nada com isso, e depois que a urina está prontinha, proteína foi adicionada a essa amostra. Então, calma, porque a gente precisa fazer os diferenciais. Então, essa proteína que vem antes do filtro pode ser fisiológica ou que nós chamamos de proteinúria pré-renal. Essa proteinúria pré-renal significa que há inflamação em qualquer outro lugar.
Sabe o que você tem que fazer? Investigar. Você tem que examinar o seu paciente literalmente de cabo a rabo. Pode ser uma otite, pode ser uma gengivite, pode ser uma inflamação de glândula anal, pode ser inflamação em qualquer lugar. Mas também pode ser que esse paciente tenha vindo caminhando para o hospital. Pode ser que ele tenha comido um churrasco no final de semana. Se essa proteína está vindo com muita força no filtro, essa força chama-se hipertensão arterial. Quando o problema é efetivamente no rim, pode ser do glomérulo, pode ser do túbulo, pode ser do interstício, pode ser um ou outro, ou pode ser tudo junto e misturado. A gente vai ter que entender. E quando houver proteína sendo adicionada, a gente chama isso de proteinúria pós-renal. Quer dizer que existe um outro lugar inflamado e essa inflamação está jogando proteína dessa urina já pronta. Certo? A proteinúria pré-renal, ela vem geralmente de proteínas inflamatórias, citocinas, imunoglobulinas, que são produzidas por inflamação em outro sítio, que vão acabar parando na urina. Então, um pós-operatório, uma otite, dermatite, gengivite, uma gastroenterite, uma doença inflamatória intestinal, uma mucocele. Existem várias possibilidades inflamatórias. Mas existem possibilidades não inflamatórias também, que seriam processos que aumentem o catabolismo proteico. Os pacientes cardiopatas, que por má circulação muscular, má perfusão muscular, vão ter perda de massa magra, por outras modificações ou por outros motivos, a perda de peso, o hipertireoidismo, hiperadrenocorticismo, a sarcopenia nos pacientes idosos e o uso de corticoides exógenos. Então, esses pacientes que vão ter especialmente uma diminuição no estoque de massa magra, que estejam em catabolismo muscular, em catabolismo proteico, também podem ter proteinúria. Isso é relativamente comum. Quero chamar a atenção de vocês para esse ponto. Doenças infecciosas. Olha a quantidade de doenças infecciosas nos cães e a quantidade de doenças infecciosas nos gatos que estão associadas à proteinúria. Patrícia, você quer dizer que associadas a glomerulonefrite? Não necessariamente. Essas enfermidades podem simplesmente provocar proteinúria pré-renal, não necessariamente por lesão renal secundária. Ah, mas você disse lá na aula 1 que o rim está sofrendo. Sim, está. Também pode ter parcela renal. Como é que eu vou saber? Eu tenho que tratar a enfermidade de base para depois reavaliar. O que ficou é o que eu tenho que tratar. Então, eu não vou usar medicação para proteinúria enquanto eu não tratar causa de base. A menos que a causa de base seja uma causa crônica, intratável e que mesmo com todas as medicações mostrando que a proliferação esteja controlada, eu já tenha sinais de consequências renais, certo? A proteinúria que vem do rim pode ser que eu tenha, em virtude de uma consequência de doença renal crônica, de um excesso, acúmulo de cicatrizes dentro do rim, porque o que é a doença renal crônica? É quando o néfron, o trabalhador renal, morreu e uma cicatriz ficou no lugar dele. Então, essa cicatriz que ficou aqui, que está tampando esse buraco do néfron morto, vai fazer com que o sangue que venha para cá
vá para lá. Então aqui, em vez de receber um fluxo de sangue, vai receber 2 fluxos de sangue. Então vai chegar com maior volume. Então eu vou ter hipertensão aqui secundário à evolução da doença renal crônica. Posso ter proteinúria. Posso ter uma lesão glomerular ativa, posso ter uma lesão glomerular como uma consequência. Uma cicatrização do glomérulo. Posso ter lesão no túbulo e posso ter lesão no interstício. Como que isso acontece? A hipertensão, falei para vocês, eu vou ter o desvio de sangue em maior quantidade, vou chegar aqui com mais volume, maior movimentação de moléculas de água, aumento de pressão hidrostática, passo com mais força, posso ter sim proteinúria. E isso é hipertensão intraglomerular secundário à doença renal crônica. Posso ter uma glomerulonefrite. E nos casos das glomerulonefrites ativas, que são as doenças glomerulares prevalentes na clínica de pequenos, porque aqui eu vou ter especialmente depósito de imunocomplexos secundariamente a outras doenças, especialmente as doenças infecciosas, eu vou ter um desarranjo das camadas de filtração. Então, eu tenho endotélio, membrana basal, podócitos, todos desalinhados, porque eu tenho infiltrado inflamatório entre as camadas. Então, eu perco a capacidade de permeabilidade seletiva. E a proteinúria acontece, a proteína passa. E essa proteína vai parar na urina. Então, como é que eu faço para regular isso aqui? Modulando a reação inflamatória como? Diminuindo a produção de imunocomplexos. Ou seja, controlando enfermidade de base. Então, se houver uma proteinúria com sinal de glomerulonefrite, o que eu tenho que fazer? Investigar as doenças infecciosas. Quando eu tiver tudo negativo, aí eu começo a me preocupar com neoplasias ou me preocupar com doenças autoimunes. Porque as doenças infecciosas são as mais prevalentes no nosso país, certo? E as doenças tubulares? O túbulo, as células tubulares e o interstício. Quando eu tiver lesão, eu vou ter um infiltrado inflamatório. E as proteínas vão infiltrar interstício, vão infiltrar túbulo e vão cair na corrente circulatória. E as lesões tubulares, elas são as mais frequentes em gatos e as mais frequentes em cães. Nos gatos, 70% das causas de doenças renais são lesões túbulo-intersticiais. E nos cães, pouquinho mais de 60%. Então, essas lesões túbulo-intersticiais, elas devem ser as primeiras a serem investigadas, certo? E a proteinúria pós-renal? Se eu tiver um processo inflamatório, bexiga, ureter, uretra, eu vou ter aumento da permeabilidade vascular. Ou seja, no endotélio dos capilares, eu vou ter o aumento do tamanho do poro para passar um leucocitão. Então, onde passa de apedese, de um leucocitão, passa um eritrócito e passa uma proteína. Olha a quantidade de proteína que passa. Essa proteinúria vai ser somada à urina e isso é chamada de proteinúria pós-renal. Então, essa proteinúria, ela vai vir acompanhada de leucócito, de eritrócito. Se a causa da inflamação for infecciosa, pode aparecer bactéria também. Mas se não for mecânica, por um cálculo, você vai descobrir cristais no exame de urina, vai ver o cálculo nos exames de imagem, certo? Então, você vai conseguir concluir de onde veio essa proteinúria, tá? Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Considere o pH e a densidade urinária na interpretação da proteinúria. Por quê? pH alcalino dá falso positivo para a proteína. E densidade urinária. Quanto mais baixa, mais água eu tenho.
Encontrar uma cruz de proteína num balde de água é mais significativo do que encontrar uma cruz de proteína num copinho de água. Então, é mais significativo uma cruz de proteína numa densidade 1,015 do que uma cruz de proteína numa densidade 1,040. Certo? Como é que a gente conduz a investigação da proteinúria? Fiz diagnóstico. Proteinúria no exame qualitativo, exame de urina. Em 15 dias, eu repito o exame se o paciente for assintomático. Se for sintomático, eu já vou investigar a causa. Geralmente é trato baixo. Aqui repetiu proteinúria, eu já posso quantificar. Quantifico e monitoro. Por quê? Porque ainda pode ser fisiológica, ou esse paciente pode estar em resolução de algum processo inflamatório. Mais 15 dias, reavalio. E aqui quantifico de novo. Por que eu vou quantificar? Porque eu quero saber a magnitude disso. Se a perda é grande. Se a perda for muito grande, existe risco de eu ter complicações. E essas complicações podem ser severas. Então, eu posso ter uma perda tão grande na urina que falta no sangue, diminui a pressão oncótica. Eu tenho extravasamento de líquido para terceiro espaço, posso ter diminuição de pressão, posso ter diminuição da taxa de filtração glomerular, oligúria e anúria. E o paciente vem a óbito. Chama-se síndrome nefrótica com insuficiência renal aguda secundária. É gravíssimo. E é muito difícil de tratar. Nesse momento aqui, eu já tenho que investigar de onde essa proteína está vindo. Porque aqui eu já consegui descartar se é pré e se é pós. Aqui, eu já sei que é renal. Nesse momento, eu preciso saber, está vindo do glomérulo ou está vindo do túbulo? Então, eu vou fazer eletroforese para saber se é de alto peso molecular ou baixo peso molecular. Puxa vida, descobri de onde é. Tenho como tratar? Trate. Não tenho como tratar. E agora? Você vai considerar esse paciente um doente renal crônico e vai conduzir o tratamento e a monitoração conforme os estágios que a IRIS nos orienta. Certo? Gente, finalizamos aqui a nossa terceira aula sobre urinálise como ferramenta de triagem, a chave para a saúde sistêmica. Espero vocês daqui a pouco para a nossa próxima aula.